Glória a Deus, gente. Então, nós estamos entrando nessa nova série. Por que, pastor, a série Mova-se? É muito tranquilo de entender. A pandemia, ela conseguiu gerar algo no planeta não tão positivo por um lado. Positivo porque as famílias se uniram, enfim, tem muita coisa legal. Mas as pessoas começaram a se acostumar com esse fique em casa, né? Ficou muito tempo em casa, agora não tem mais aula para as crianças, né? Agora começou a virar cultura que não pode tocar, que não pode aglomerar, que não pode se reunir. Começou a virar cultura agora, o trabalho em casa, não mais na empresa. Começou a ficar algo assim, gente, que a gente está chamando então de distanciamento social, né? Distanciamento. E as pessoas então começaram, umas concordando, outras discordando, a ter que ficar paradas, a não poder sair mais, a ter que sair somente com autorização, e se for parado em várias áreas da nossa vida. A minha profissão continuou, pastor, meu trabalho continuou bombando, tranquilo. Só que a sociedade, de modo geral, ela então está parando, irmãos. Ela deu meio que uma espreguiçada. Alguns até gostaram, mas que maravilha, eu queria férias mesmo da Bruna, que já veio a pandemia, já curti minhas férias dentro de casa. Vi minhas séries, precisava ver. Então, gente, isso é uma coisa interessante, porque infelizmente algumas pessoas acostumaram agora a ficar parado. Eu sou um cara crítico construtivo. O que é crítico construtivo? Eu critico para construir, não para destruir. Muitos professores não querem que nossos filhos voltem para a aula, porque está bom ficar em casa. Não estou dizendo todos, mas muitos vão levantar a bandeira, não leve seu filho para a escola, pense na vida dele. É romântico, eu estou chorando com essa expressão. Só que assim, é legal ficar em casa, não é legal? Pense com você, é uma crítica construtiva. Nem todos, tá? Não estou generalizando, tem os professores que estão preocupados, sim, e estão trabalhando ainda mais. Fechou, gente? Mas outros estão acostumados. Muitas pessoas estão se acostumando a ficar parada. Muitas pessoas perceberam que ficar parado é bom. Muitas pessoas perceberam que se distanciar das pessoas é bom. Muitas pessoas perceberam que se afastar da reunião, aliás, é bom. E aí, gente, nós se tornamos agora seres humanos pandêmicos. Se tornamos seres humanos pandêmicos. O que é o ser humano pandêmico? Você lá, eu aqui. Cuida da tua vida que eu cuido da minha. O ser humano pandêmico agora, ele é um ser humano que engessou. Ele é um ser humano que está com medo de avançar. Ele não sabe se ele faz projeto, ele não sabe se ele tem sonhos. Esses dias eu vi numa rede social um professor perguntando para um aluno: quais são teus planos para daqui 5 anos? Meu plano é sobreviver esse ano. Então a gente começou a ter essa mentalidade agora, queridos irmãos, que nos engessou, que nos travou, que nos parou. E ainda, Lucas, nós temos justificativa, né? A gente se justifica, né? Porque eu estou preocupado com a minha e com a tua vida. Gente, de 100%, 1% está falando a verdade, 99% é tudo mentira. Eu sou crítico construtivo, tá? Crítico construtivo. Alguns se acomodaram. A pior coisa que existe são pessoas acomodadas, quando elas gostam de ficar paradas. Não tem mais frutificação nenhuma, não tem mais nada acontecendo, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, gente, nós da Viva não paramos, não estamos parados e não vamos parar, amém? Hoje, por exemplo, fizemos o batismo da galera, nós de máscara lá fora, óbvio que tiramos a máscara para batizar, ou não, tá, eu ia de máscara para água, agora de máscara. Gente, quero incentivar você uma coisa aqui. Eu tinha uma matéria no seminário de teologia chamado História da Igreja, 4 anos eu fiz essa matéria. E desde que a igreja nasceu na terra, foi feito de tudo para destruir a igreja. Foi feito de tudo para parar a igreja. Foi feito de tudo para tentar impedir a igreja de avançar. Foi feito guerra, foi feito martírio, coliseu com leões devorando cristãos. E, cara, vou falar para você uma coisa. Nem maremoto, nem terremoto, nem perseguição e nem pandemia pode parar a igreja. Só um pode parar a igreja. Esse alguém é o Deus dela. A igreja de Cristo na terra, só alguém pode parar ela, que é o próprio Deus.
Tessalonicenses diz isso, que aquele que guarda a igreja, só ele, que quando subir com a igreja aos céus, quando Deus nos levar, ele pode nos parar. Agora, não tem pandemia, não tem doença, não tem nada que possa nos parar. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem demônios, nem anjos, nem potestades, nada, nem doença, nem morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, queridos, nós passamos como igreja de Jesus coisas muito mais difíceis que a pandemia do Covid-19. É que agora a gente tem mídia. Meu amado pai falando da gripe espanhola, quando não tinha mídia, as pessoas seguiam normal. Mas agora a mídia potencializou uma coisa, é uma realidade, o vírus é uma realidade, mas quanto mais mídia, mais apavoramento. Então, queridos, o que eu quero falar para vocês? Onde eu quero chegar com essa série? Se você ficou engessado, se você conseguiu ficar com medo, se você está apavorado, se você não consegue mais sonhar, mais planejar mais nada, porque tu está apavorado, isso mexeu contigo, você mexeu com o teu emocional, você tem medo de cumprimentar pessoas, você tem medo de falar com pessoas, você está engessado e Deus quer nessa série te ressuscitar, amém? Deus quer mover você de volta. Para isso, o título da mensagem de hoje é Fé Viva. Fé viva. Por que fé viva, gente? Muitas pessoas falam que possuem fé. Eu tenho fé em Cristo. Mas na vida prática, ela se comporta como se ela não tivesse fé em Cristo. É o cristão ateu. O que é o cristão ateu? O cristão ateu é aquele cara que crê em Deus, mas na prática duvida dele. Então, muitos têm fé, mas não têm uma fé viva. Nós vamos trabalhar então hoje a epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14 a 26. Você pode ver no telão, quem tiver sua Bíblia pode abrir também. Olha que interessante esse texto aqui, gente. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, que Deus o abençoe, visto um agasalho e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, me mostre como é possível ter fé, sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Você crê que há somente um Deus? Ótimo. Os demônios também creem e tremem de medo. Seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem, Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio de suas ações e não somente pela fé. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo, se o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Amém? Pode aplaudir a Deus por esse texto? Gente, a epístola de Tiago ela é tão fantástica que as pessoas que tentaram decidir se ela ia entrar para a Bíblia como inspiração de Deus ou não, tiveram dúvidas. Existia um homem chamado Martinho Lutero, que ele pertencia à igreja então universal católica, aquela única igreja que sempre existiu, e ele viu ali que estava sendo ensinado que você era salvo por obras, você era salvo por dar ofertas. E ele ficou incomodado com aquilo, até que um dia ele leu a epístola aos Romanos de Paulo, ele leu que estava escrito assim, o justo viverá pela fé em Cristo. Aí ele entendeu que na verdade não precisava fazer obra para ser salvo, você tinha que só ter fé para ser salvo. Aí ele fez 95 teses e colocou na porta daquela igreja romana, dizendo 95 coisas que ele era contra e que a Bíblia também era contra. Uma delas era que a salvação não poderia ser alcançada por obras, mas por fé. Aqueles homens, líderes da igreja, falaram para Martinho Lutero, se você não pedir perdão por estar nos afrontando, você está expulso da igreja. Ou você pede perdão, você está expulso da única igreja que existia, Diogo. Martinho Lutero, então, beleza, estou expulso da igreja.
eu não vou redimir-me por causa de falar a verdade, né? Aí então levanta-se então o protestantismo, porque o Martinho Lutero protestou contra aquilo, que ele não estava concordando. Uma delas era a salvação por obras, e ele então levantou a igreja protestante, com isso a igreja luterana de Lutero, e foi vindo todas as outras demais denominações. Aí vocês vão perceber, queridos, que quando Martinho Lutero se depara com o livro de Tiago, ele manda tirar da Bíblia. Não sei se vocês sabiam disso, mas Martinho Lutero falou que não devia estar na Bíblia a carta de Tiago, porque poderia confundir as pessoas, poderia confundir. Calma aí, eu reformei toda a igreja, dizendo que a salvação é pela fé. Aí vem esse cara aqui, Tiago, lá muito tempo atrás do que eu, dizendo que tem que ter obra, está fora. Ele ficou louco, ele não queria que fosse colocado na Bíblia esse livro. Então, os homens acalmaram Martinho Lutero e falaram: não, Martinho Lutero, o apóstolo Tiago não está dizendo que a salvação é por obras, ele só está dizendo o seguinte, que tu tem que ter fé, mas se a tua fé não transforma a tua vida, a tua fé é morta. Aí Martinho Lutero ficou e disse: de fato, eu preciso entender que a fé não é só uma coisa intelectual, a fé é algo que tem que mover a minha vida para viver através da fé que eu creio. E a epístola de Tiago manteve-se aqui. Gente, quando Jesus falou para Nicodemos, João 3,16, né? Deus amou o mundo tanto que entregou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse crer, muitos acreditam que seja assim: você crê em Deus? Creio, eu acredito que ele existe. Não é isso que está na Bíblia. O crer na raiz hebraica e grega significa ali praticar o que você diz acreditar. Então, quando Jesus disse: aquele que crê em mim não vai morrer, está dizendo o seguinte: aquele que acreditar nas minhas palavras e viver as minhas palavras, esse sim não vai perecer. Porque nós acabamos de ler: você crê em Deus? Ótimo, os demônios também creem e tremem. Existe alguém mais mal lavado que o demônio? Existe algum pecador mais horrível que o próprio Satanás? Não existe. E ele crê em Deus, acredita em Deus e tem medo de Deus. Então não pense você que porque você acredita em Deus, tem medo de Deus, você tem temor de Deus, seja o suficiente para salvar você, para você ser salvo por Deus, que os demônios já estão todos condenados, os demônios já estão todos julgados. Então a nossa fé apenas intelectual, a nossa crença apenas mental, que não transforma a minha ação, é uma fé morta. E uma fé morta não pode alcançar as bênçãos de Deus. Por isso, queridos, vamos para o nosso único ponto ali, um ponto só de novo hoje. Pode ver na tua guia. Sua fé deve te movimentar. Olha que legal, gente. Deus não trabalha com monumentos, mas sim com movimentos. Olha que legal isso, gente. Deus não trabalha com monumentos, mas trabalha com movimentos. Quando nós estávamos em Santiago, no Chile, a cidade estava destruída, na verdade, né? Nós queríamos ter conhecido Santiago, como falavam para nós, uma capital maravilhosa, mas nós chegamos lá, estava toda destruída, decepcionante, tudo quebrado, tudo pichado, tudo destruído. Mas nós entendemos que nós tínhamos que estar naquele dia, nós tínhamos que ver aquilo. E a gente foi passando por algumas catedrais, tinha uma catedral no meio do centro, linda, sabe? Aquelas góticas, aquelas feitas assim de mármore, ouro, prata, enfim, tudo que é tipo de especiaria tinha ali, era lindo demais. Aí você, certamente podia entrar lá, 5.000 pessoas, certamente. A gente passou lá na frente e tinha 3, 5 pessoas. Era uma coisa morta, era uma coisa cultural. Na verdade, queridos, se tornou apenas um centro para tirar foto. As pessoas paravam na frente para tirar foto daquela estrutura, né? Perdeu-se todo o brilho daquela catedral. Certamente os homens que fizeram aquela catedral fizeram para que fosse habitada, para que fosse, né, que pessoas entrassem, celebrassem ao Senhor, mas não. Se tornou apenas um monumento histórico, cultural para tirar foto. Você sabe que muitos cristãos também são assim. Eles vivem do passado. Eles vivem das experiências passadas. Ah, cara, há 5 anos atrás eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. E hoje tu tem? Não tenho mais. Ah, eu lembro que há 10 anos atrás eu participava de uma igreja bem top. Qual que é a tua igreja hoje? Eu não tenho igreja hoje. Ah, mas eu lembro que quando eu era líder de jovem, na minha juventude, como era legal. Tá, e o que tu faz hoje? Não, hoje não faço mais nada.
Queridos, Deus não trabalha com mortos, Deus trabalha com vivos. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus só se movimenta em quem se movimenta. Deus não se movimenta por monumento. Deus não se movimenta por quem está parado. Eu digo e repito, cristão parado dá pecado, assim como água parada dá dengue. Então, se você está parado, se você está virando um monumento, Deus não vai poder agregar em ti bênçãos, não vai poder agregar em ti aquilo que Ele quer fazer, de te usar como instrumento.